Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje nós vamos falar de um assunto que, de uma certa forma, preocupa muito a nós, que é o tratamento, com dependentes químicos. E eu gosto bastante de trabalhar nessa área. Queria contar um pouquinho a minha história para vocês, Eu vim para São Paulo, eu sou pernambucana, vim para São Paulo há exatamente 30 anos atrás, Então, nesse período eu jogava voleibol e eu fui trabalhar na Pirelli. E lá na Pirelli eu iniciei um trabalho com dependentes químicos, Então eu tenho uma longa trajetória do trabalho com dependentes químicos e eu gosto bastante de trabalhar com dependentes químicos e hoje com a ferramenta do EMDR a gente consegue fazer um trabalho bem eficaz, Por quê? Porque tratar a dependência química é algo assim, é uma tarefa muito árdua, no contexto das psicoterapias, Porque existe assim vários componentes importantes que a gente precisa avaliar, Porque, embora a dependência química seja um problema de saúde, que adentra a família, adentra a sociedade, adentra a um contexto de saúde pública, o tratamento da dependência química pode ser considerado um dos diagnósticos mais difíceis e mais importantes para que o psicólogo faça uma boa conceitualização do caso, para que possa ter resultados favoráveis, O que a gente sabe, em relação às dependências químicas, O consumo de bebidas alcoólicas e álcool é um problema bastante difícil, Porque cada dia mais nós estamos nos deparando com adolescentes, crianças, Eu tenho crianças de 13, 14 anos, Crianças pequenas, pré-adolescentes que estão começando a ingerir bebida alcoólica, a usar maconha, Então, a gente sabe que esse é um problema que pode gerar danos tanto à saúde quanto ao convívio social, quanto ao convívio familiar, do indivíduo. E o que a gente vê hoje, Cada vez mais a medicina e a psicologia tem buscado constantemente intensificar os estudos, a fim de encontrar melhores formas de tratamento para dependentes químicos de acordo com as peculiaridades de cada um, Então a gente sabe que uma das coisas importantes no cenário da dependência química é o tratamento junto com a família, Por quê? Porque, de uma maneira geral, a pessoa que vive dentro de um contexto familiar disfuncional, a pessoa que vive dentro de um contexto familiar mais difícil, o que acontece? A gente sabe que tem uma probabilidade de desenvolver diversas patologias, tá? Então, a dinâmica familiar, traz para o indivíduo um alicerce assim, bem importante para o desenvolvimento dele como pessoa. A gente sabe muito bem que a família ela é considerada a base estrutural do ser humano, Ela tem a responsabilidade de formar o cidadão. Isso pode ser assim extremamente decisivo, tá? É muito importante a gente pensar, porque isso pode ser decisivo para a conduta do ser humano enquanto um ser social, e inclusive para a prevenção do uso de drogas e de substâncias psicoativas, tá? Essa vivência familiar, ela pode desencadear uma série de traços comportamentais positivos e negativos, Quando o indivíduo vive em um ambiente familiar saudável, ele tende a mostrar-se no contexto social uma pessoa com atitudes devidamente aceitáveis socialmente, Mas, por outro lado, quando a criança ou o adolescente vive num ambiente familiar conturbado, desestruturado, o que pode acontecer? Ele pode se tornar um adulto problemático, com valores morais, éticos e educacionais bastante desorganizados e podem utilizar drogas
nas drogas um refúgio para preencher esses vazios internos que a pessoa tem. Então é muito comum em termos emocionais e afetivos também, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, que a infância e a adolescência são assim as fases mais importantes da vida, porque é ali onde o ser humano, de uma certa forma, ele começa a fazer toda a estruturação da sua personalidade na infância, para depois maturar na adolescência. Se nessa fase o sujeito está muito dentro de inúmeras situações de vulnerabilidade, o que vai acontecer? Vai ser uma porta de entrada para que o jovem possa buscar atitudes e comportamentos disfuncionais, né? Seguindo assim aquelas pessoas que se mostram mais influências. É muito comum a gente saber de jovens que começaram a usar drogas e álcool, né? Eles estarem dentro das turminhas, né? Aquelas turminhas que já iniciaram um processo de trabalho emocional, disfuncional, que usam na droga e no álcool, né? Eu tenho pacientes jovens que dizem assim, olha, eu só consigo dormir quando eu fumo maconha. Então eu fico pensando como é esse jovem na casa dele, né, onde os pais estão ali, tem aquele cheiro de maconha, e de repente os pais estão vivenciando aquilo e de uma forma ou de outra não tem nenhum tipo de atuação onde possa estar trazendo para esse filho que o uso da maconha pode causar diversos tipos de problemas, principalmente cerebrais, né, nos centros cerebrais da memória, e entre outros, né? Então, dessa forma, é fundamental que os pais e cuidadores, né, eles tentem desenvolver vínculos seguros e saudáveis para ter acesso a esse universo e poder orientar esses jovens se eventualmente eles estiverem desvirtuados, né? Então, eu queria falar um pouco da minha própria experiência na minha pesquisa de doutorado, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho há mais de 30 anos com álcool e drogas, né? Eu tive a oportunidade de coordenar um programa de recuperação de funcionários alcoolistas e um programa de atendimento às famílias na Pirelli, onde eu trabalhei durante quase 35 anos. E essa experiência foi muito importante para a minha prática clínica, porque lá eu trabalhava individualmente com os funcionários e em grupos, né? E fazia grupos de famílias também. E eu percebi, eu vivenciei com algumas famílias situações assim catastróficas, né? Catastróficas sob o ponto de vista de interação familiar, né? Pessoas cometendo grandes delitos de comportamento por conta do uso de álcool e drogas, né? Então, a gente... Boa noite, Nair. A gente pode, de uma certa forma, experimentar, quando a gente é terapeuta, essas nuances negativas das famílias que habitam num cenário extremamente perigoso, né? Eu vou trazer um caso clínico gravíssimo que eu atendi, inicialmente na terapia verbal, trabalhando com psicodrama, e depois eu introduzi o MDR, e vou falar um pouquinho com vocês sobre essa grande experiência que eu tive com essa pessoa especificamente, que foi um caso muito grave, né, que a gente vai trazer daqui a pouco. Então, como eu falei, eu vou falar um pouco da minha experiência do doutorado, que quando eu vou fazer o mestrado e o doutorado, eu resolvo trabalhar com pais, né, para a gente poder adentrar o cenário daquela população que, na minha visão, é uma das populações mais, entre aspas, ignorantes do mundo. Porque pai e mãe não aprende a ser pai e mãe, né? Então, a gente desempenha o papel parental de uma maneira bastante eficaz ou não, dependendo daquilo que a gente viveu, né? Se a gente vive experiências funcionais, se a gente vive experiências que a gente pode dizer que são experiências que tragam para nós aspectos positivos, consequentemente a gente pode fazer a reprodução dessas experiências. Se a gente não vive esse tipo de experiência, a gente pode levar essas experiências por uma vida inteira
de uma maneira extremamente negativa, né? Então, na minha pesquisa de doutorado especificamente, eu tive que fazer um grande desafio para mim mesmo, que eu queria entender, né, quais os aspectos de vulnerabilidade, ou seja, fatores de risco e de proteção nos pais que pudessem ser pertinentes aos filhos usarem álcool e drogas, né? E assim, a gente sabe que a adolescência é um período em que o jovem fica suscetível a muitas coisas, a muitas interferências, né? O que pode muitas vezes levá-lo a comportamentos bastante disfuncionais, né? Pelos grupos que ele vive, por se sentir responsável para que seja aceito em determinados grupos, o jovem às vezes entra em situações que a gente acha extremamente difíceis. Por quê? Porque para se sentir aceito, ele vai e usa droga. Para se sentir aceito, ele vira o bobo da corte e leva álcool para uma festa de 15 anos dentro do casaco. E aí é pego pela segurança, e aí é pego por outras, pela a mãe do aniversariante, como eu já vi um cenário desse tipo, né? Então é nesse momento que é lançado à mão todos os ensinamentos passados pelos pais e pelos cuidadores mais próximos. Por quê? A gente acredita, eu como educadora de pais e uma especialista no papel parental, porque eu fiquei 10 anos estudando esse papel, eu me sinto na obrigação de trazer para os pais que eu atendo algumas coisas importantíssimas, né? Para mim, as regras, limites e exemplos são condições básicas para o desenvolvimento da maturação do jovem na fase da adolescência. E isso possivelmente pode afastar esses jovens do cenário das drogas. Então, são 3 aspectos básicos: as regras, os limites e os exemplos, né? Então, por que eu estou dizendo e eu inseri esses 3 itens mais fortemente? Porque eu estou embasada numa pesquisa de doutorado que eu fiz durante 6 anos de estudo, né? Nessa pesquisa, foi um estudo que eu fiz na Unifesp com o meu grande orientador, que eu tenho uma estima muito grande, o Dr. Dartil, né? O Dr. Dartil, ele é um especialista na área de álcool e drogas, ele é um psiquiatra que, de uma certa forma, dedicou uma grande parte da vida dele para o tratamento de dependentes químicos, e ele me acompanhou durante todo esse tempo no meu doutorado. Nesse estudo, envolvendo uma amostra grande de pais da clínica pediátrica Acliap, onde eu trabalho aqui em São Paulo, a gente evidenciou, e eu vou trazer para vocês somente alguns aspectos que eu evidenciei na minha pesquisa, né? Parentais importantíssimos de vulnerabilidade, que se mostraram associados a maiores chances do uso de substâncias psicoativas pelos filhos. Então, acredite que eu vou falar para vocês que o primeiro item de achados da minha pesquisa foi o uso de substâncias psicoativas pelos integrantes da família, tanto pelos pais, como pelos avós, como pelos tios, seja da família nuclear ou seja da família estendida, a família de origem, tá? O segundo item de achado foi um comportamento violento dos pais. É um fator de risco para que os filhos usem droga, né? Tanto com o próprio filho como com a mãe, ou com o pai, né? Dependendo de quem usa droga. Os estilos parentais relacionados a autoritarismo e a permissividade, ou seja, uma educação autoritária e uma educação permissiva pode ser um fator de risco para que o filho use drogas, né? Então isso para a gente é importante. O relacionamento conjugal dos pais, com ênfase nas dificuldades de relacionamento, foi o quarto item. O quinto item foi a presença do filho em situações de uso de álcool pelos pais no último mês. Ou seja, os filhos estarem dentro de uma evidência em que ele participa
desse pai fazendo uma série de usos de bebidas ou de drogas, seja o que for, né, no último mês. E o último item, eu trouxe assim um recorte da minha pesquisa, né, não haver referência a diagnóstico de depressão na família de origem. Ou seja, depressão na família de origem é um fator de risco para que os filhos possam começar a usar álcool e drogas, né? Gente, os relatórios hoje são assustadores, né? Se a gente for olhar um pouco os dados sobre a dependência química no Brasil, é algo assim assustador, né? Um relatório apresentado em meados de 2016 pelas Nações Unidas sobre drogas traz cerca de 27 milhões para 29 milhões de dependentes químicos, né? Em 2014, 250 milhões de pessoas utilizaram algum tipo de droga, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE aqui no Brasil, em 2012, traz um crescente aumento de uso de drogas pelos jovens, né? 236 mil jovens já teve contato com drogas ilícitas. Um aumento de 6 mil jovens no período de um ano, né? O que é que a gente vê nas escolas privadas? Cerca de 6,1% das meninas usam álcool ou droga, ou álcool e droga. 7,5% dos meninos já consumiram algum tipo de droga. Nas escolas públicas, acreditem, essa porcentagem ela aumenta de 8,9% das meninas utilizando substâncias químicas e 9,8% dos meninos utilizando substâncias químicas na escola. São assim números que, no meu entender, são preocupantes, né, e que tendem a aumentar, dando a falta de uma estrutura familiar e o crescimento do tráfico de drogas nos ambientes escolares, né? Quais são os motivos que podem levar a esse aumento de drogas tão precoces dentro da família, dentro das escolas, né? O primeiro deles é a ausência dos pais, né? O que a gente tem visto hoje? Pais que trabalham muito, que tem, eu acho que eu como sou uma especialista nesta área do papel parental, eu vejo um cenário bastante delicado, no sentido que os pais hoje, eles trabalham muito, né? Nada contra se trabalhar muito, porque eu trabalho muito, tá? Nada contra, mas os pais trabalham muito e eles têm como prioridade fazer com que o filho tenha consiga chegar na vida um patamar extremamente importante, mas que ele, de uma certa forma, muitas vezes não participa tanto, porque por conta dessa ausência familiar, né? A disfunção familiar é um outro aspecto que para mim é extremamente importante. Por quê? Porque os pais, de uma maneira geral, quando começam a se desentender, eles não sabem como entrar dentro do contexto onde eles possam dar um break em toda essa situação de uso de drogas, né? Acreditem no que eu vou falar para vocês. Eu tinha um pai que ele usava maconha todos os dias na sacada da casa dele, né? A sacada da casa era uma sacada grande, ele ia lá para aquele terraço, sentava na cadeirinha dele e começava a fumar um cigarro de maconha. E eu conheci esse pai, ele me trazendo um filho, né, assim, extremamente preocupado, porque o filho começou a usar maconha com 13 anos, e eu pergunto para ele, alguém da família usa drogas? Ele disse, olha, doutora, eu uso álcool e eu uso um pouquinho de maconha. Como é esse seu uso de maconha? É um uso frequente? É um uso, de uma certa forma, de vez em quando você usa, né? Aí ele disse, não, eu uso todo dia. E aonde você usa todo dia? Na sacada da minha casa. Aí eu dei uma risada meio irônica e disse para ele, e você não queria que o seu filho tivesse você como modelo? Na minha visão, o modelo, né, que a gente emprega para a nossa vida é aquele modelo que os filhos vão se espelhar. Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar com dependência química,
como eu falei para vocês no início dessa live, foi há 31 anos atrás, né, lá na Pirelli. Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre a interferência da substância química no nosso cérebro, no nosso corpo, e eu parei de beber. Eu tinha na época 20 anos e eu disse, eu vou morrer de qualquer coisa na minha vida, mas eu não vou morrer de um uso abusivo de álcool, né? Porque a gente sabe que o álcool leva 2 segundos para chegar no cérebro. E quando ele chega no cérebro, ele mata os neurônios. Por que a gente não fica pancadinha num tempo curto de uso de álcool? Porque nós temos trilhões de neurônios no nosso cérebro. Mas a má notícia é que esses neurônios, quando eles vão sendo danificados pelo álcool, muitas vezes ele atinge centros do nosso cérebro bem importantes, como o da memória, né? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de reação, né? Então, um outro aspecto que a gente vê é uma constante progressão dos meios digitais de comunicação, né? Sendo um fator de bombardeio de informações positivas e negativas. Então, essa parte das drogas, elas começam a fazer um cenário meio entre os jovens, de uma maneira meio escondida, né? Nas redes sociais, né? Nos WhatsApps da vida e etc. Né? Então, quanto mais cedo o mau hábito de consumir drogas e substâncias químicas de uma maneira geral acontece, maior é a possibilidade da durabilidade do vício, o que acarreta, gente, uma situação dificílima para o tratamento da dependência química. Para vocês terem uma ideia, eu sou um especialista na área de alcoolismo e eu acho que existe uma divergência muito grande, né, quando a gente trata o alcoolismo, porque as pessoas acham que o alcoólatra só é aquela pessoa que bebe e cai lá e fica deitado e não consegue se levantar porque ele está extremamente chapado. Não, né? O alcoólatra é aquela pessoa que o alcoolismo é uma doença crônica, progressiva e fatal, tá? E essa doença, ela possibilita com que o indivíduo tenha perdas importantes, tanto na área cerebral como na área corporal, orgânica, né? O alcoolismo é uma doença que se instala no fígado, né, por um má funcionamento enzimático, tá? A pessoa, quando está diante de um problema de alcoolismo, a pessoa muda toda a configuração enzimática do fígado dela, né? Porque o nosso fígado, ele tem a função de metabolizar as substâncias tóxicas. E quando essas substâncias são metabolizadas, elas vão dando conta, né, do nosso organismo. Quando a pessoa começa a beber, e essa bebida não precisa ser de 20 anos de bebida, né? Porque o crescimento do problema de alcoolismo, ele é gradativo, tá? A pessoa vai tendo uma dependência gradativa. E o alcoolismo é uma doença que tem 3 fases. A fase inicial, quando o organismo está se acostumando com a presença do álcool. Nessa fase intermediária, de inicial para intermediária, existe uma mudança metabólica no organismo do indivíduo, né? Quanto mais a pessoa bebe, menos ela... Aliás, quanto menos ela bebe, mais ela se embriaga. Essa mudança da tolerância é que caracteriza que a pessoa já entrou dentro dos aspectos mais importantes da doença, né? Alcoolismo, gente, mata. O uso de drogas mata, de formas diferentes, né? Então, o alcoolismo, como eu falei para vocês, é uma doença progressiva, crônica e fatal, né? Só que eu digo sempre, quando eu dou palestras sobre alcoolismo, que é uma doença traiçoeira. Porque a doença natural, né, por exemplo, eu tenho um problema no estômago, então eu sinto dor, eu vou ao médico, o médico medica e eu fico boa. Né? No alcoolismo é diferente. Ao invés da gente sentir desconforto, quando a gente começa todas as características da doença, que é beber,
Eu começo a beber socialmente. Eu vou adaptando o meu organismo a todo esse contexto de acolher esse álcool no meu organismo. O meu fígado vai metabolizando até acontecer essa inversão da tolerância que eu falei para vocês. E o que acontece? Eu me torno uma alcoólatra, e me torno alcoólatra em função do meu organismo não ter uma resistência maior ao álcool agora. Então, é por isso que a gente diz que o alcoolismo não tem cura, ele tem recuperação. A pessoa passa uma vida inteira em recuperação, né? E em relação às drogas, acontece um processo similar, sendo que o processo psicológico ele é muito grave, né? Porque a pessoa tem uma dependência psicológica que é grave e ele adentra essa dependência de uma maneira bastante importante, porque quando eu não consigo viver sem a droga, né, eu preciso dela para sobreviver, eu tô dentro de um buraco sem fundo, né? Eu lembro muito de um garoto que eu atendi na época, que não atendi com a MDR, que eu atendi há uns 15 a 20 anos atrás. Esse garoto era um rapaz bonito, loiro, dos olhos azuis. Esse rapaz começou a usar drogas, começou a usar álcool muito, depois maconha, e depois ele entrou no crack direto, né? E ele veio para terapia, encaminhado por um colega que era psicólogo, né? E que trabalhava numa comunidade terapêutica. E esse colega me encaminhou para eu tratar esse garoto. E ele estava muito bem durante uns 6 meses de tratamento terapêutico, né? E esse menino, um dia ele teve uma recaída. Ele teve uma recaída tão grave que ele quebrou toda a casa. E eu lembro que ele morava em Santo André, e na época eu morava lá também, e a mãe me ligou, e eu acho que em 10 minutos eu cheguei na casa dele. E o que me surpreendeu, gente, não foi eu ter visto o que ele fez na casa. Foi eu olhar para o garoto e eu não reconhecer aquele garoto que era o meu paciente. Ele tinha usado crack durante 2 dias e ele estava transfigurado. Ele não parecia que era ele. Então, assim, essa propriedade da droga, ela é muito grave, né? Ele pode mudar o funcionamento corporal do indivíduo, e ele pode também trazer situações bastante difíceis no sentido de todo o contexto que a gente vive, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil e já existem pesquisas que trazem que nessa época de pandemia nós tivemos um aumento substancial do uso de álcool e drogas, né? Então, nós terapeutas temos que nos preparar para trabalhar com esse cenário, né? Porque as pessoas... Eu ontem atendi um rapaz que ele me disse assim, esse é o 4º caso em 2 meses que eu atendo de rapazes que me disseram assim, olha, terminei o namoro, um deles terminou o casamento. Esse da semana passada me disse que terminou um namoro porque a namorada dele, que moraram um tempo juntos, bebia muito. E várias vezes ela chegou em casa chapada e ela fez coisas extremamente difíceis. Então, esse cenário agora não adentra só o universo dos homens. Acreditem, no passado, para cada 4 homens alcoólatras, a gente tinha uma mulher. Hoje está para 2 para 1. Então, esse cenário das mulheres bebendo tem sido muito desafiadores também para a comunidade científica que trabalha com a recuperação, também adentra esse universo feminino que acha que bebe social. Para mim, uma das coisas mais sérias as mulheres, elas acham que não podem se tornar alcoólatras. Eu já conversei com muitas delas, e uma delas, uma moça super diferenciada, ela disse para mim assim, Ana Lúcia, eu bebo social. Eu bebo social, ninguém paga minhas contas, e o marido do lado dela dizendo, você não bebe social, você é um alcoólatra. E então, eu fico pensando quais são os conceitos que as pessoas estão tendo, né? Michele, o curso está saindo, tá? De dependência química. Estou quase concluindo ele, tá lindo esse curso. Tem um embasamento da terapia MDR muito bom
por todo esse trabalho que eu tenho feito com MDR, com dependentes químicos também, que tem sido muito bom, né? Então, é muito interessante a gente falar também sobre os tipos de tratamento, né? A gente sabe, eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque eu vou adentrar o universo do MDR para vocês conhecerem um pouco um tratamento passo a passo, né? O tratamento ambulatorial hoje tem sido muito usado, né? Algumas comunidades terapêuticas têm todo esse contexto ambulatorial e também tem o contexto de hospital-dia, né? Ao invés da pessoa ficar internada, a pessoa vai e passa o dia lá na clínica e faz todo o tratamento de terapias e etc. E depois elas fazem um movimento bastante importante no sentido de trazer, né, um benefício dentro dos grupos terapêuticos, né? O tratamento ambulatorial é aquele tratamento sem a internação. A prioridade do paciente permanecer dentro do contexto familiar. Que isso eu acho uma coisa muito boa, tá? Eu acho, mas tem casos que estão tão avançados na doença que não conseguem fazer esse movimento, né? Então, o tratamento ambulatorial, ele é recomendado quando o nível de intensidade da dependência é classificada como leve ou moderada, tá? Ou seja, quando a pessoa consegue vencer o desafio da abstinência, né, por intermédio desse tratamento, não sendo precisa assim se submeter a terapias muito intensas, né, e nem ficar internado. Então, é importante que a gente saiba disso, né? A gente tem um tratamento de desintoxicação que pode ser feito em hospital especializado. Esse tratamento, eu acho ele muito importante, porque eu não sei se vocês sabem, o álcool e a droga, ele permanece no nosso corpo por muito tempo, tá? Ele permanece no nosso corpo por muito tempo. Então, tanto é que quando a gente quer investigar de uma certa forma, se um jovem está usando maconha ou está usando muito álcool, pode fazer uma testagem de laboratório e vai pegar, às vezes, com 7 dias da pessoa ter usado a droga, né? Em geral, essa desintoxicação ela é necessária ser feita e normalmente ela é a primeira etapa do tratamento, né, do dependente químico. Essa modalidade é uma modalidade que vai estar direcionada a um processo onde o corpo vai se liberar das drogas, né, em um ambiente adequado, tá? É indicado tanto para dependentes mais leves como dependentes mais graves. Obviamente que para pessoas cujo vício é considerado muito elevado e que já faz uso de substâncias mais nocivas por um tempo muito grande, muitas vezes a desintoxicação tem que ser mais estruturada, né? E uma das coisas que eu sei é que quando um paciente usuário de drogas chega para eu tratar, a primeira coisa que eu faço é uma dobradinha com um psiquiatra que trabalha com álcool e drogas, né? Que eu tive o prazer de conhecer durante os 4 anos e meio que eu fiquei na Unifesp, lá no PROAD, que é um programa para atendimento de dependentes químicos da Unifesp, né? Lá tem vários psiquiatras que trabalham com álcools e drogas, né? Então, os programas de desintoxicação normalmente são maravilhosos. Por quê? Porque eles tratam diferentes tipos de dependências, né, de substâncias, como de álcool, como dos benzodiazepínicos, como as pessoas que têm vícios em opioides e etc, né? Então, a desintoxicação é algo que eu recomendo muito para aquele paciente que não está conseguindo ter um controle inicial, tá? As comunidades terapêuticas, essas eu gosto muito, né? Porque são entidades privadas que não objetivam tanto lucro, né? Elas têm todo um contexto de informações do Ministério da Justiça, né? No Brasil, tem mais de 1.800 comunidades terapêuticas. Tá? Algumas têm vínculo contratual com o governo federal,
né, mediante a Secretaria Nacional de Políticas de Álcool e Drogas, né? Esses serviços, em alguns deles, são gratuitos, né? Então, é um lugar de acolhimento dos dependentes químicos. Lá na Unifesp, a gente tinha um ambiente onde a gente recebia os dependentes químicos e as famílias, aqui na unidade da Vila Mariana, né? E a gente fazia todo um trabalho de acolhimento inicial, tá? Então, a convivência é a principal ferramenta terapêutica das comunidades terapêuticas, né? E tem uma coisa dentro do usuário de drogas e álcool que é muito importante, né? Que é o quanto as pessoas se identificam com aquele usuário de drogas ou de álcool. Eu me lembro muito que eu fiz um trabalho, né, muito grande com alcoólatras, e nesse trabalho, muitas vezes, eu precisava chamar um alcoólatra em recuperação para conversar com aquele cidadão que eu estava querendo que ele entrasse no programa. E aquela identificação era muito importante sob o ponto de vista do tratamento, né? Porque a pessoa via que aquela pessoa estava dentro de um contexto onde ela também usava drogas, né? A Patrícia está pedindo para eu falar um pouco sobre os critérios diagnósticos do alcoolismo, né? Como eu disse antes, Patrícia, o alcoolismo é uma doença crônica, progressiva e fatal. Os critérios diagnósticos que a gente conhece, que são mais... que trazem uma percepção para nós, terapeutas, são dois bem importantes, né? É a inversão da tolerância ao álcool. No começo, o indivíduo bebe muito e ele pouco se embriaga. E o segundo critério é o desconforto na abstinência. Quando a pessoa fica sem a bebida alcoólica, ela começa a ter a síndrome de abstinência alcoólica, que são os tremores, a vermelhidão no corpo, a irritabilidade, entre outros, né? Então, esses critérios, eles são bastante usados, mas eu vou falar um pouco para vocês daqui a pouco sobre as diferenças entre o uso, o abuso e a dependência química, que são outros critérios que a gente pode utilizar, tá? Então, eu estava falando das comunidades terapêuticas, né? Que elas são muito interessantes porque, de uma certa forma, a gente pode levar o paciente para fazer esse tratamento e ele se beneficiar dele, tá? E a gente tem o trabalho psicoterápico, que eu acredito muito nesse trabalho em conjunto com o tratamento psiquiátrico, um tratamento de desintoxicação, tá? Então, vou falar agora sobre o uso, o abuso e dependência de drogas, né? A De Michele, ela cita alguns dados da Organização Mundial da Saúde que classificam as drogas quanto ao uso da seguinte maneira. O uso na vida é você usar drogas psicotrópicas pelo menos uma vez na vida. O uso no ano é o uso de drogas psicotrópicas pelo menos uma vez nos últimos 12 meses que antecederam a consulta. O uso no mês ou recente é o uso de drogas pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. O uso frequente é o uso de drogas 6 vezes ou mais nos últimos 30 dias. E o uso pesado é um uso diário de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias. Então, esse também é um critério diagnóstico para a gente verificar onde o nosso paciente está. De acordo com o Relatório Mundial das Drogas, gente, e das Organizações das Nações Unidas, o consumo de substâncias ilícitas atingiu 243 milhões de pessoas no mundo. Tá? Entretanto, nem todos os indivíduos que fazem parte desse grupo são submissos às drogas, né? Ou seja, existem diferenças entre o usuário e os dependentes das drogas, né? Então, o que é que a gente pode observar relacionado a esse usuário de droga, né? Normalmente a pessoa utiliza a droga no início como curiosidade,
como pressão social, desejo por novas sensações, né? E daí o indivíduo se sente satisfeito, né? É comum que ele faça o consumo outras vezes, tá? A ingestão da substância química não afeta a vida pessoal dele, não afeta a vida profissional, não afeta os comportamentos e o modo que ele conduz a vida dele, né? O que é que, de uma certa forma, define o abuso de drogas, né? O abuso de droga, de substâncias psicoativas, caracteriza pelo uso de várias substâncias em combinações, iniciando com as drogas de primeira linha, tais como cerveja e cigarro, em seguida com drogas mais fortes, como a cocaína e como outros estimulantes, como os alucinógenos, os hipnóticos e os tranquilizantes menores, né? De acordo com estudos do CEDRIB, que é do CEDRIB, da Unifesp, a dependência de substâncias psicoativas, gente, é o impulso que leva a pessoa a usar a droga de uma forma contínua, ou seja, sempre, periódica, frequentemente para obter prazer. Então, alguns indivíduos podem fazer uso constante de uma droga para aliviar as tensões, as ansiedades, os medos, as sensações físicas desagradáveis. O dependente, ele se caracteriza por não conseguir controlar o consumo das drogas, agindo assim de uma forma impulsiva e repetitiva para um melhor entendimento da dependência. Então, ele pode apresentar as seguintes formas: física, um desconforto físico e psicológico. Esse material é um material da minha tese de doutorado, né? A dependência física, ela se caracteriza pela presença de sintomas e sinais que aparecem quando o indivíduo para de usar a droga ou diminui bruscamente o uso, né? Então a gente chama de síndrome de abstinência. Que lembra, eu falei nesse instante, a síndrome de abstinência é a falta da droga no organismo. E ela que caracteriza a dependência, né? Porque quando a pessoa fica sem a droga, a síndrome de abstinência aparece e muitas vezes muito forte. Os sinais e sintomas de abstinência dependem muito do tipo de substância utilizada e aparece algumas horas ou dias depois que essa substância foi consumida pela última vez, né? De acordo com o Dr. Dartil, o Moreira e o Nil, os principais aspectos a serem considerados para a gente identificar um padrão de uso problemático de drogas, seja por uso, abuso ou dependência, deve-se verificar o prejuízo causado pela droga usada pelo indivíduo em alguma esfera da vida dele e a perda desse controle sobre o uso. Olha que interessante. Então, é importante a gente valorizar esses achados, né? Então, o que vai caracterizar um dependente químico? Enquanto o usuário faz o uso eventual, sem tornar isso parte da rotina dele, o dependente químico, ele não tem noção sobre sua vontade de utilizar as substâncias ilícitas, o que transforma esse hábito em uma prioridade no dia a dia da vida dele e afeta, gente, negativamente a vida dele em diversos aspectos, né? É possível que os usuários, posteriormente, eles venham a ser dependentes, tá? Uma vez que após certo tempo, os efeitos sentidos já não são os mesmos. Não é verdade que uma pessoa que usa maconha hoje, se ela usar daqui a 2 anos, ela sendo um usuário habitual, ela vai sentir as mesmas sensações que ela sentiu no primeiro dia que ela usou. Isso é bem interessante, né? Mas já não são os mesmos esses sintomas, né? É necessário aumentar as doses ou o tanto de cigarro que ele fuma para que esse fato não ocorra e que a pessoa sinta a vontade de usar a droga cada vez mais, né? Qual é a diferença característica do usuário para o dependente químico de drogas, né? A principal característica do usuário, gente, é a capacidade dele se manter ainda em equilíbrio quando se trata do consumo de drogas ilícitas. Desse modo, ele estabelece um controle de utilizar outras drogas mais alucinógenas, por exemplo.
Isso é diferente do dependente químico, que ele sai de uma situação para outra muito facilmente. Muitas pessoas confundem o usuário dependente de drogas porque eles acreditam, olha o que eu estou falando para vocês, que a ingestão de substâncias químicas gera dependência em qualquer ocasião. No entanto, a dependência química mesmo envolve uma série de questões. E isso não significa somente que a pessoa não basta usar para ficar viciado com a droga, né? A gente tem que olhar os fatores genéticos, o aumento progressivo das drogas, das doses da droga, o uso frequente e o uso cruzado, que é o álcool com a droga, né? Isso é importante, né, a gente pensar. A dependência química, ela traz consequências físicas e psicológicas gravíssimas e podem resultar até no óbito do indivíduo. Na minha vida profissional, eu tive uma pessoa, um homem, que ele se recuperou da droga, ele era desse meu grupo de dependentes químicos lá na Pirelli, e ele teve uma grande recaída, e um dia ele disse para mim: doutora, eu quero morrer bebendo. Então a gente não consegue tratar uma pessoa que não tem um objetivo, né? E esse rapaz morreu, esse senhor, ele já tinha mais de 60 anos, ele morreu bebendo, né? Então é muito importante a gente pensar o porquê, né? As pessoas entram nessa coisa tão frenética de usar a droga para sentir prazer, usar a droga para se livrar das situações difíceis e muitas vezes para sair desse vazio interno que pode ser provocado por um trauma, tá? Que eu vou falar agora sobre isso na hora que eu falo sobre a terapia, que hoje é o meu carro-chefe dentro do trabalho, né? E eu acho que é muito importante trazer os resultados que a gente tem com o trabalho com o MDR, que é muito bom, e a gente também evidencia toda a parte de reprocessamento de traumas, que é importante quando a gente pensa no trabalho com o MDR. Cíntia, seja bem-vinda. Cíntia é uma grande amiga, ela está aqui me prestigiando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento das drogas com a terapia MDR, né? O MDR, para quem não conhece, é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida nos anos 80 pela doutora Francine Shapiro e que ela foi inicialmente desenvolvida para tratar pacientes com traumas ou estresse pós-traumático, né? Ela utilizou inicialmente o trabalho com veteranos de guerra, que é a população mais traumatizada que a gente conhece no mundo, né? Então, a doutora Francine desenvolveu esse trabalho e hoje esse trabalho é muito eficaz no tratamento com clientes que apresentam dependências, seja ela de que ordem, né? Oi, Cláudia, eu não usei o MDR no PROAD por conta de que na época, foi em 2006 que eu fiz o meu doutorado, e na época o MDR estava chegando no Brasil e eu não consegui fazer. Mas hoje, lá na Unifesp, já tem alguns trabalhos que são feitos com MDR, tá? Mas hoje eu tenho um trabalho muito interessante com dependentes químicos no consultório, tá? Então, os terapeutas usam essa abordagem do MDR para a dessensibilização, para reduzir a reatividade do cliente àquelas situações que podem desencadear o uso da droga, né? No entanto, é utilizado o MDR para a gente reduzir essa reatividade e, ao mesmo tempo, o paciente ter um controle ligado à possibilidade dele se abster da droga, né? Então, isso é muito importante. A gente tem vários protocolos que foram desenvolvidos no MDR, tá? E tem o modelo do Omaha, que é um modelo que eu gosto bastante, né? Que ele aborda déficit de identidade com base numa conceitualização das relações que o indivíduo tem com os objetos de vício dele, né? Então ele trabalha não só com dependência química, mas com dependências não químicas, né? Que eu gosto muito desse outro lado, e no meu curso que eu vou fazer de especialização,
o curso de educação continuada, eu também vou falar sobre as dependências não químicas, que são dependência de sexo, dependência de jogo, dependência de dinheiro e dependência alimentar, né? Dependência por comida, compulsão alimentar. Então, que é um outro nicho, né, das dependências, e dependência de internet. Acreditem vocês que lá em 2006, quando eu fiz o meu doutorado, que foi de 2002 até 2006, a gente tinha um número grande de jovens internados sendo tratados pela dependência de internet, né? Eu mesmo fiz um tratamento radical com um paciente meu que foi internado porque esse menino ficava 24 horas jogando joguinho na internet. E ele desenvolveu uma dependência tão grande que o cérebro dele não parava, ficava plugado. E ele entrou realmente numa crise bastante grave, foi medicado, né, foi desintoxicado e depois teve que ser internado durante 40 dias para fazer essa desintoxicação e o tratamento, e depois ele voltou para mim, onde eu dei continuidade à recuperação, né, do uso da internet. Então, esse protocolo do Omaha, ele é focado em traumas para direcionar incidentes traumáticos que a gente pode acreditar que seja a base do vício, né? Depois que a gente vai encontrando todos os alvos, a gente começa a perceber como é que a pessoa começa a ingerir as drogas de uma maneira geral, né? E como ela ativa pensamentos e sentimentos ligados ao trauma, né? O protocolo ele recomenda uma transição, né? Para um grupo do cliente, para um grupo de aconselhamento, que pode ser a AI, etc. Nossa, Cláudia, que legal. Eu também fiquei no PROAD uns 4 ou 5 anos, né? Mas eu usei, a minha pesquisa, ela foi uma pesquisa que eu fiz com pais, né? E foi fora do PROAD. Eu fiz a pesquisa na clínica pediátrica que eu trabalho, né? Até hoje eu trabalho nessa clínica. Então, a gente utiliza o protocolo DETUR, que algumas pessoas perguntaram aí, que eu gosto bastante. É um protocolo que faz a dessensibilização e os gatilhos, né? É um protocolo de reprocessamento. Ele busca reforçar o enfrentamento positivo, a gente fazendo uma concentração do cliente nos objetivos do tratamento, como também dos gatilhos da recaída. Uma das coisas que eu, quando trabalho dependentes químicos, eu me preocupo muito é preparar o paciente em relação às recaídas. Eu estou usando bastante o protocolo reverso da Rob Tapia, né, que ela é minha mentora, né, eu dou o curso de formação em MDR da doutora Rob Tapia, que é um curso de formação aprovado pela INDRIA, a Associação Internacional de MDR, e esse curso, esse protocolo da Rob Tapia, a gente trabalha as crenças negativas do futuro. E muitos dependentes químicos, eles trazem crenças negativas do futuro, né? Então, na primeira parte desse protocolo da Rob Tapia, a gente faz um trabalho de recursar o paciente e depois a gente faz o reprocessamento da crença negativa do futuro relacionado à dificuldade da pessoa se ver sem a droga, né? Isso é bem legal, tá? E a gente vai também nesse protocolo DETUR, que é um protocolo que eu gosto muito, né? Até do Pope, que ele faleceu há pouco tempo, né? O protocolo DETUR, ele é um protocolo que foi desenvolvido, ele é chamado de protocolo de meta positiva de tratamento. Cada cliente vai desenvolver uma imagem de como seria a vida quando essas mudanças feitas no álcool, nas drogas, acontecerem, né? Então, vai se somar a mudança relacionada à abstinência e à redução dos danos, né? Então, quando a gente aumenta esse objetivo do paciente, a gente pode usar imagens mentais. Eu tenho usado bastante, né? Como eu sou uma seguidora da Francine Shapiro da íntegra, eu faço muito a mescla do MDR com outras abordagens. Agora eu estou utilizando um pouco da terapia do esquema, que é um curso que eu tenho feito nesse ano todo, e
eu uso também as imagens mentais que eu tinha aprendido lá no psicodrama, né, para a gente poder trabalhar elas reforçadas com estimulações bilaterais para o cliente desenvolver recursos externos e internos para apoiar aquela mudança que eles tiveram, né? A gente tem que pensar no tratamento com foco na estabilização e a gente tem que preparar o paciente na dependência do álcool. Existe um outro protocolo, que é o protocolo do Reise, né, que ele tem um protocolo chamado Cravex, né, que é um protocolo bem interessante, porque ele ajuda o cliente a alcançar a sobriedade, preparando o cliente para o protocolo padrão, né? O protocolo padrão ele é utilizado depois que a gente faz o reprocessamento dos traumas, mas não, desculpa, para reprocessar os traumas, depois que a gente estabiliza o paciente, mas, segundo ele, não é necessário que o paciente esteja totalmente abstêmio para a gente poder fazer o reprocessamento do trauma, né? Então, se a gente pensar no tratamento com foco na estabilização, na preparação e na dependência do álcool, conforme a Shapiro falava, a gente tem que iniciar por uma grande... recursar o paciente de uma maneira bastante intensa. E a Francine traz o lugar seguro. Hoje eu trabalho com o exercício dos 4 elementos, eu trabalho com o protocolo DIR fragmentado, né? E a capacidade do paciente de usar as técnicas do MDR podem ajudar muito a eles controlarem toda a parte de impulso, né? De usar a droga, de procurar a droga e de fazer o uso da droga, né? Então, é muito importante a gente utilizar todos esses movimentos com a estimulação bilateral. Então, eu vou falar de um caso clínico que eu trabalhei com MDR. Esse paciente era um homem de 46 anos, depois de 25 anos bebendo, e eu quero deixar claro, é muito difícil um indivíduo se tornar um alcoólatra com 2, 3 anos de bebida. Tá? Por quê? Porque o álcool ele leva de 10 a 15 anos para que a pessoa faça essa inversão da tolerância, né? Então é muito difícil. Esse homem bebeu 25 anos e 9 anos usando droga. Foi um paciente meu, é um paciente meu. Ele usava maconha e cocaína. Um relacionamento familiar totalmente comprometido pelo uso do álcool, principalmente, porque ele usava droga também, mas ele não... de vez em quando ele usava cocaína, e isso intensificava muito os sintomas dele, né? Num dia de intensa orgia de uso de álcool e drogas, ele perdeu uma aposta com um amigo numa roda de jogo, e esse rapaz chegou em casa em desespero e tocou fogo na casa dele. Então você pode imaginar o drama desse rapaz, que passou uma vida construindo uma casa, a esposa separou-se dele, ele perdeu essa casa e ele chega no fundo do poço no meu consultório. E ele chega no fundo do poço no meu consultório por uma exigência da esposa, que só voltaria para ele se ele fizesse um trabalho muito aprofundado com MDR. Tá? Ele foi encaminhado porque essa esposa tinha uma irmã que tinha feito um tratamento de MDR comigo. Então, a gente utilizou toda a parte de recursos, foi utilizada principalmente esses recursos que eu falei para vocês. Eu desenvolvi com ele técnicas de gerenciamento do afeto, técnicas para ele identificar os gatilhos que levavam ele ao uso das substâncias químicas e as técnicas para ele controlar os desejos, tá? Esse rapaz, ele está comigo há 2 anos e meio, totalmente em recuperação, tá? Por que em recuperação? Porque o trabalho com dependentes químicos, a gente diz que tem recuperação, a pessoa não tem cura, principalmente do álcool, né? Porque à medida que existe essa inversão de tolerância do mecanismo no fígado, a pessoa não consegue reverter esse processo, tá? Então ele está em recuperação há 2 anos e meio comigo, e ele durante esse tempo teve 2 recaídas, mas não desistiu do tratamento. E agora eu estou fazendo um tratamento com ele
com foco na sobriedade precoce e nas recaídas, porque o trabalho de prevenção contínua de recaídas ele tem que acontecer, porque senão a pessoa esquece aquilo. Então, chega uma hora que ele pode, de uma certa forma, entrar numa vibe de, novamente, vou experimentar só um pouquinho, e aí ele pode realmente concretizar a recaída. Ele teve 2 recaídas no início do tratamento, faz mais de 1 ano que ele tá sóbrio, né? E a gente também está trabalhando o foco da memória do vício, porque a memória do vício, ela fica muito internalizada dentro da rede neural do nosso paciente. Então, a gente fazer trabalhos para trabalhar um foco na memória do vício é muito importante, né? Isso a gente pode utilizar o Cravex também, né? Onde o paciente vai processar essa memória, levando de volta para ele, né, a causa que levou ele a começar a usar a droga, né? O que levou ele a ter uma continuidade dentro do uso da droga, né? E também ver com o quanto foi oportuno as intervenções que a gente fez e que ele teve sucesso, né? Para que a gente não possa deixar o paciente de uma certa forma instável, né? A gente precisa dar ao paciente uma estabilidade que ele usa no seu dia a dia, né? Qual é a decisão que a gente pode tomar para usar esses protocolos? Como acontece em qualquer terapia, o clínico tem que fazer uma conceitualização de caso importante, de como vai proceder e qual vai ser o curso do tratamento mais eficaz. A decisão de usar o MDR com o meu cliente foi por decisão dele, ele veio para trabalhar com o MDR, mas hoje o meu carro-chefe de trabalho é o MDR, né? E a gente vai escolher os protocolos que a gente vai usar mediante toda a situação que a gente trouxe de uma maneira geral, tá? Então, eu vou finalizar essa live, porque a gente tá fechando o tempo, tá? Com uma frase da Francine Shapiro, né? A Francine Shapiro dizia que o tratamento de MDR requer que os médicos reconheçam que traumas não resolvidos frequentemente podem desencadear um papel importante na manutenção do uso, do abuso ou da dependência da substância química, né? O MDR pode ser usado para acessar essas memórias anteriores, fornecendo ao cliente uma perspectiva mais adaptativa dos eventos passados, né? E, consequentemente, uma atitude mais funcional sobre o presente desse paciente e sobre o futuro. E com essa frase da nossa querida Francine Shapiro, eu me despeço de vocês hoje, convidando para vocês, para no início do ano, a gente fazer esse curso de educação continuada de EMDR e dependência química, tá? Que já está no forno, daqui a pouco ele está saindo, tá? Um beijo grande a todos que estiveram aqui e eu vejo vocês por aí. Um abraço grande.